Olá, saudações a todos. Estamos reiniciando a nossa live, né? Eu tinha começado um tempo atrás, mas tive que interromper por causa da minha filhinha. Agora acho que vamos ver se dá para a gente continuar, vou começar do início, né? Então essa live, né? A ideia é nos reunirmos toda quarta-feira aqui para falar sobre a virtude da semana, né? Então, cada semana a gente foca, né, uma virtude, né? Que não só para a gente aprender, estudá-la, mas também para que a gente possa aplicá-la, vivenciá-la na nossa vida, né? Porque a gente vivencia a virtude para que possamos ser também um multiplicador dessa virtude para outras pessoas, ser um exemplo para outras pessoas. E isso vem da prática de yoga que a gente já faz, né? Na prática do Nadi Yoga, a gente trabalha com as virtudes, com os princípios, e dessa mesma maneira, cada semana a gente foca, né? E na prática a gente tem um jeito específico em que a gente utiliza, né? Que a gente trabalha, que a gente elabora essa virtude no nosso interior e a gente projeta isso para a nossa vida, né? A gente faz isso na nossa prática básica, aquela prática de 1 hora e 25 minutos, né? E também nas práticas de quinta-feira a gente também, né, trabalha com essa virtude, ok? Então, a ideia dessas virtudes vem do yoga, dos yama e niyamas. Os yamas e niyamas são os princípios, as virtudes do yoga. Classicamente, lá na antiguidade, foram classificados 5 yamas e 5 niyamas, né? Então, no total, os dois juntos, 10, né? Porém, se você for estudar um pouco mais a fundo outras literaturas, né, mesmo que antigas, você vê que existem outros yamas e niyamas, muito além daqueles 10, né, principais. E quando você vem para a modernidade, você, né, tenta se atualizar, você vê que, né, e você entende a essência dos yamas e niyamas, você vê que na verdade existem muito mais ainda. Então existem centenas, né, de virtudes e princípios que são importantes para a gente utilizar, né, para a gente trazer, né, para o nosso modo de ser, para que isso dê uma base, dê uma estrutura, para que a gente possa crescer como ser humano, a gente possa se desenvolver, né? E também dar um espaço, dar uma estrutura para que a gente possa crescer na perspectiva do yoga, né? Que é expandir nosso estado de consciência, a gente conquistar um estado de maior realização, maior libertação, né? E então, nesta semana, nós vamos conversar sobre a virtude do otimismo, né? A atitude do otimismo. Né? Vou estar falando aqui, mas também falando ali na outra tela, o que é o otimismo? O otimismo é um estado de ânimo, né? É um estado alegre e esperançoso. E esse estado de ânimo, de esperança, ele vem de uma disposição para que a gente veja as coisas pelo lado bom, né? Uma disposição também para que a gente aceite as coisas como elas são. E também é uma forma de a gente olhar para o futuro com mais confiança. Então, o otimismo, né, ele é uma maneira de você encarar tudo de maneira positiva, seja o que esteja acontecendo agora ou o que está por vir, e até mesmo fazer uma releitura do próprio passado, né, e tudo isso mesmo diante de situações que são mais difíceis, né, de contratempos, né, de frustrações que você venha a vivenciar, né? Geralmente o otimismo ele é acompanhado de uma atitude proativa, né? De uma disposição para você agir de uma maneira positiva, ativa e para a realização, né, da melhor forma possível, né, da situação, do contexto que você está inserido, né? Então, o otimismo é uma disposição pessoal sadia, né? É uma disposição pessoal, é uma atitude moral, é uma inclinação favorável para você sentir confiança, né? É você ter um bom humor e um melhor estado de espírito, mesmo diante de situações adversas, né? Normalmente, quem é otimista busca sempre um desfecho favorável, né? E, além disso, o otimista considera as oportunidades além das suas dificuldades, né?
E por tudo isso, normalmente a atitude otimista, ou quem é otimista, acaba priorizando hábitos mais saudáveis, né? Justamente por você ter, né, essa visão positiva das coisas, você se organiza interiormente para buscar ter uma saúde integral, né, mais plena, uma saúde do corpo, uma saúde mental, uma saúde emocional, uma saúde espiritual, né, e mais positiva, mais plena, né? Então, isso basicamente é o que é otimismo, né? Um detalhe importante, o otimismo ele é uma opção. Apesar de ter variações entre as pessoas, ter pessoas que são mais predispostas a naturalmente ser otimistas, outras predispostas a serem naturalmente mais pessimistas, né? Mas, ainda assim, é algo que você pode optar por exercitar, né? E aí está um detalhe interessante, porque se você observar normalmente, a maioria das pessoas, né, todos nós somos inclinados para o pessimismo, né? A gente gosta de gozar daquilo que é trágico, daquilo que é terrível, né? A gente tem um comportamento muitas vezes sádico, né? Lá dentro do nosso interior que nos inclina a ver o que é defeituoso, a ver aquilo que é problemático, a olhar aquilo que é negativo. Essa é uma tendência natural, né? Porém, você pode fazer um esforço sobre você mesmo, né, para olhar aquilo que é mais positivo, né, sem desconsiderar o que é negativo, né? É aquela velha ideia, aquela velha estratégia de quando você tem aquele copo que está cheio pela metade. Você tem o poder, a capacidade de escolher, né? Se você quer olhar, observar o que a metade cheia ou a metade vazia, né? Basicamente isso é o otimismo, né? Agora tem coisas que não é otimismo e é importante a gente estabelecer, porque muitas vezes a gente acaba se perdendo e às vezes quem é pessimista acaba até apontando. Então, primeiro, o otimismo não é alienação, né? Quem é otimista, quem tem uma atitude otimista, não se aliena, né, dos desafios, né, das cobranças que a vida nos traz, né, daquilo que precisa ser encarado ou vivenciado, né? Porém, né, e quem é otimista tem essa capacidade de transformar as dificuldades, os desafios, em impulsos criativos. E esses impulsos criativos acabam atraindo, né, melhores situações, melhores condições, né, das circunstâncias que você está vivenciando, né? E o otimismo é tão importante, principalmente hoje. Nunca foi tão importante a gente cultivar o otimismo, né, por tudo isso que está acontecendo na nossa vida, né? O otimismo sempre foi importante, só que agora ele acabou sendo necessário, essencial, né? Então a ideia é o seguinte, voltando à ideia que o otimismo não é uma alienação, né? Quando você olha as coisas e ignora os aspectos negativos, você ignora as coisas que são desagradáveis e não se empenha diante do que vem de dificuldade, do mal, isso a gente chama de otimismo cego e não é o otimismo sadio que a gente quer cultivar. Ok? Então, a ideia é você não alienar. É importante que você tenha uma perspectiva do todo, ver todos os aspectos que compõem a realidade, né? A diferença é que você escolhe, né? É assim, assado, mas eu prefiro, né, preencher a minha experiência, o meu campo de experiência com essas qualidades, né, com esses aspectos, né? Isso é ser otimista, né? O otimismo também ele é diferente, ele não é você olhar as coisas de maneira cor-de-rosa, né? Não é você usar um filtro, ou usar um óculos em que com uma lente cor-de-rosa você vê tudo. O otimismo não é isso. O otimismo é você olhar o que tem de rosa todas as coisas, né? Tudo na vida, tudo na realidade, na existência é dualidade, é dualístico,
né? Tudo tem os aspectos positivos e negativos, favoráveis e desfavoráveis, dolorosos e prazerosos, né? Então, o otimista, ele enxerga isso daí, só que, tá, então eu vou olhar aquilo que é favorável, aquilo que é agradável, né? Então ele escolhe o cor-de-rosa e não ele simplesmente finge que é tudo cor-de-rosa. Essa é uma outra diferença, né? O otimismo também ele é diferente de um idealismo, né? O idealista, ele até que pode ser um otimista, se ele tem a consciência da proporção que os seus ideais têm e da possibilidade que ele tem de alcançá-los, né? Porém, o idealista às vezes acaba se iludindo, né? E não tem uma proporção, uma visão, né? Do que é capaz de vivenciar e do que é capaz de realizar, né? E daquilo que ele acredita, né? Então, o idealista às vezes ele cai nessa dificuldade. E daí o otimismo também é diferente, assim como é diferente do idealismo, o otimismo é diferente de um fanatismo, né? O fanatismo, né, quem é fanático, ele não tem autocrítica, né? Ele não admite, né, ideias que são diferentes do que ele acredita, né? E não admite o que vem do outro, né? Então, para o fanático, não passa pela cabeça dele a possibilidade de ele estar equivocado, né? Então, se você, a pessoa que tem uma disposição ao fanatismo, então isso acaba dificultando dela ter um otimismo saudável, né? O otimismo, ele é diferente, ele não é quando você tem candura ou ingenuidade, né? A pessoa que é ingênua, ela não tem uma percepção da realidade suficiente, né? Ela tem uma percepção mais suave da realidade, e às vezes distorcida, né? E isso faz com que o ingênuo, aquilo que a pessoa que tem uma candura, ela acaba aceitando como bom aquilo que às vezes não é bom. E então isso prejudica dela ter um otimismo autêntico, um otimismo sadio, né? Então, eu apontei aquilo que não é otimismo para você entender, para a gente delimitar do que a gente está falando de otimismo, né? Normalmente, o otimismo ele tem uma correlação direta com a autoestima, né? Então, quem é otimismo normalmente tem uma autoestima elevada, ele tem uma correlação com a alegria, com o bem-estar psicológico, com a saúde física, com a saúde mental. O otimismo ele acaba influenciando no funcionamento do sistema imunológico, ele aumenta a resistência ao estresse, ele também desenvolve mais a esperança e a perseverança, né? O otimismo, ele desenvolve mais aquela vibração pessoal, aquela presença, né? A disposição, a motivação, o gosto pela vida, né? Então, esses são aspectos, né, das correlações que existem com o otimismo. E daí, aqui eu gostaria de dar algumas dicas, né, de como que a gente pode cultivar, desenvolver mais o otimismo, né? Então, de maneira simples, você pode começar a estabelecer como hábito, como atitude, de dizer palavras de estímulo, de motivação para si mesmo e para os outros, né? Então você pode buscar frases de estímulo, de motivação, textos, contos, histórias para que você possa ler, né? Vídeos que você pode assistir que te inspirem, né? E você também transmitir isso para o outro, lembrando que uma das formas mais poderosas de você desenvolver uma virtude, né, dentro de você além de você se empenhar em cultivar, mas você ser um multiplicador dessa virtude, você transmitir isso para outras pessoas. Isso, sabe, dá um salto, né, na qualidade do seu cultivo, da sua virtude. Então, você dizer essas palavras de estímulo, de motivação, é uma boa opção para que você possa fazer, né? Outra coisa, todas as circunstâncias que aconteçam, todas as situações, procure sempre extrair o melhor, né?
as coisas mais básicas, simples. Às vezes você está andando e bateu o pé na quina da porta, né? Ou, né? Teve alguém falou uma palavra um pouco atravessada para você, né? Ou então você praticando yoga, né? Você perdeu o equilíbrio, né? Então, desde coisas pequenas, simples, até coisas mais graves, né? Como uma doença, né? Alguém que, que talvez, né? Você tenha um desentendimento grande ou até perdeu alguém. Então, questões do trabalho, tudo que acontece, começa a observar, né, os pontos cor-de-rosa daquela situação. Sempre tem o mínimo que seja, né? Simplesmente eduque a sua visão a ver, a extrair o melhor de cada situação. E com isso, você pode aprender, daí outra dica é aprender a cultivar, a contemplar o que há de belo e de melhor nas pessoas. Todas as pessoas que você interage, que você conhece, procure exercitar de você, apesar dos problemas, das dificuldades, daquilo que é de ruim, daquilo que você não gosta, que te incomode, tudo bem, existe, aceita, mas eduque de você identificar o que e contemplar o que é de belo, o que é de bom, de melhor, né, nas pessoas, né? Uma outra dica para você cultivar o otimismo é inspirar-se em pessoas ou personalidades que você considere otimista, né? E quando eu falo pessoas, pode ser pessoas que você conhece diretamente, né? Que você convive, parentes, familiares, pode ser pessoas que você já conheceu, às vezes um professor da infância, às vezes alguém, um vizinho, uma vizinha, né, que você sentia aquilo lá, como pode ser pessoas que você não conheça, às vezes é uma celebridade, às vezes uma personalidade importante que você não conhece pessoalmente, mas você acompanha a atividade dessa pessoa, né, em alguma mídia, né, ou então até pessoa que não existe, às vezes é um personagem de um livro, de uma história, de um filme, de uma novela, de um seriado, né, aquele personagem que você sente, né, identifica que ele tem um otimismo sadio, inteligente, adaptado, então procure se inspirar nessa pessoa, né? Observe ela. Imagine que você é aquela pessoa. Imagine que, tipo assim, o espírito dela incorporou em você e daí você está agindo, está sentindo como aquela pessoa. Ou então que a pessoa está do seu lado aqui, te orientando no ouvido. Olha para aquilo, pense naquilo, olha o cor-de-rosa naquilo. Então, você pode exercitar o otimismo, então se inspirando em pessoas que você considera isso, né? Outra dica é acredite nas possibilidades que as coisas podem dar certo. Às vezes, quando a gente está numa situação difícil, né, o nosso estado de consciência se reduz. É como se entrasse uma penumbra, né, uma bruma, e a gente não consegue ver direito. Então, a gente tem dificuldade de constatar as coisas. Mas você pode se apoiar em uma crença daí. Você acreditar lá no fundo, poxa, há a possibilidade de que isso ainda pode dar certo, né? Se você é atento, até se você acompanha historinhas, né, seriados, filmes, na literatura, quantas coisas a gente já viu que às vezes do nada as coisas mudaram, quando parecia tudo estar perdido e as coisas se resolveram, tomou um caminho inesperado positivo. Né? Então é isso que você tem que ter lá dentro de você, né, para acreditar nessa possibilidade que as coisas podem dar certo. E talvez você mesmo, na sua história de vida, você já passou por isso, ou ter conhecidos no seu entorno que já passaram por situações que parecia que as coisas estavam perdidas e de repente, né? Isso com relacionamento, com perda de relacionamento, fim de relacionamento, parece que daí é o fim do mundo, com perda de emprego, né? Com alguma morte na família, né? Com tantas coisas que parece que assim é o fim do mundo. Opa, né? Se você se conectar, se concentrar, você vê que dá para fazer uma revolução em cima disso. Ok? Outra dica, né? Então, no cotidiano, né? Aquilo que já foi falado, né? Procure ver o lado positivo das coisas. Tudo que está acontecendo, tenta ver os pontinhos cor-de-rosa que já tinha falado, né? Agora uma curiosidade, né? E aqui vai importante para os pais, né? Principalmente os pais, né? Educadores, né? Mas
Se você for estudar um pouco na psicologia, né, na linha mais psicanalítica, né, alguns psicanalistas eles defendem que a raiz do otimismo se encontra em um aleitamento mais prolongado, né, acompanhado de satisfações orais. Né? Então, a gente não vai entrar a fundo nisso daqui, mas é uma ideia a se pensar, né? Pensando em a gente criar uma comunidade, né? A gente ter pessoas mais otimistas, né? Então, a gente, desde criancinha, isso daí já pode ser cultivado. E daí, não é o escopo aqui dessa live, mas dá para a gente entrar a fundo, né? Em como desenvolver o otimismo desde da primeira infância. Né? Agora, eu gostaria que você tomasse cuidado com um detalhe. Né? Um dos grandes obstáculos do otimismo sadio é o orgulho que eventualmente costuma acompanhar quem é otimista. Né? O orgulho, né, essa exagerada autoconfiança em si mesmo, né, e essa teimosia que tem várias formas, que não faz respeitar a opinião dos outros, né? E não só não respeita a opinião dos outros, mas também não respeita as circunstâncias, né? E deste ponto, né, quando esse orgulho está aflorado, né, ali ao lado, encostado no otimismo, é muito fácil você prosseguir para ter uma falta de respeito, uma falta de empatia, de caridade em relação ao próximo. Isso em pensamentos, em palavras ou em atitudes. Né? Então, o simples pensamento, né, de você se sentir em superioridade, ter esse senso de superioridade inflado, né, já atrapalha o otimismo, já não é um otimismo sadio, né, pensando, né, num crescimento interior, no autoconhecimento, numa expansão da consciência. Né? Então, o otimista deve estabelecer uma boa base de humildade, né? E lutar incessantemente contra este senso de superioridade ou esse orgulho, né? Desproporcional que às vezes pode aparecer, ok? Vocês lembram que a gente tinha falado, né, que o otimismo é uma escolha, né, é uma opção. Né? Então, é importante, então, para você vivenciar o otimismo sadio, é importante esse empenho, né, esse esforço, né, de você policiar o funcionamento mental e emocional. Então, fique atento ao que está passando nos seus pensamentos, nas suas emoções, porque ali você pode apontar e direcionar os caminhos que eles percorrem para você seguir uma direção mais otimista, né? Dê abertura dentro de você para pensamentos de positividade, de prosperidade, né? Se acontecer de um pensamento ruim se apoderar de você, ao identificar esse pensamento, imediatamente troque esse pensamento por um outro de qualidade positiva, de qualidade otimista, de qualidade esperançosa. Né? Então, identificou o pensamento, opa! Então, já identifique, dentro de você, você direciona para outro sentido, outra direção. Né? Quando é sentimento, né? Às vezes tem aquele sentimento que abaixa a sua vibração, você fica para baixo. Se você sente que vai se formando em você, então experimente de uma maneira branda, apenas observar esse sentimento, né? Mas não se entregue a ele. Né? Não se permita que esse sentimento te carregue. Apenas de maneira branda, observe. Daí você tira a lição que esse sentimento está trazendo dentro de você e daí prossiga, né? Optando por sentir algo mais elevado, elevando sua vibração, né? Para você não ficar preso naquele lodo daquele sentimento pesado que te incapacita, né? E te leva para aquele estado mais pessimista. Né? Então, procure também se esforçar para desaparecer qualquer sensação, emoção, pensamento que não sirva para o seu crescimento, para o seu engrandecimento. Né? Isso simplesmente você pode fazer deixando de prestar atenção e alimentar esses
pensamentos, esses sentimentos, essas sensações, né? Então você fazendo essa cultura, esse cultivo, né? Você gradativamente vai mudando as suas sinapses, mudando, né, os sulcos dos seus pensamentos, criando novos sulcos, novas direções do seu funcionamento interior, né? Então, assim você naturalmente começa a expressar um otimismo quase que natural, né? E aqui daí eu gostaria de apontar também alguns mitos, né? Então, normalmente a gente é comum a gente escutar falar, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? E daí o otimista fala, não, eu que sou realista, né? Isso é uma briga constante, né? Mas geralmente quem é pessimista gosta de se posicionar, não aceitar que é pessimista, mas se rotular como realista, né? Na verdade, né, quando a gente está falando de um otimismo autêntico, e o otimismo autêntico é aquele que enxerga os vários lados, as várias cores da matizes, né, e escolhe, né, o rosa, escolhe olhar para o que é positivo, né? O autêntico pessimista, ele também é assim, ele também enxerga o todo, ele também vê os pontos positivos e negativos, só que ele escolhe, dentro dele, olhar para o negativo, o ruim. Né? Esse seria um pessimista autêntico. Mas existem os pessimistas cegos, que é a maioria. Né? Os pessimistas cegos é aqueles que não enxergam todo, não enxergam toda a diversidade. Né? E daí, por esta razão, eles acabam não escolhendo, mas olhando apenas para a direção daquilo que é péssimo, ruim, negativo. Né? Então, esse é um aspecto, né? Porque tem essa diferença. Né? Outro detalhe, talvez eu vou ter que encerrar aqui, que minha filhinha está chorando, mas só para encerrar, muitas vezes existe esse preconceito de ser otimista, mas isso vem por causa do conceito de otimismo, né, do aspecto filosófico. Tudo que eu falei até aqui era o conceito de otimismo na perspectiva psicológica. Né, da atitude interior, mas existe o conceito de otimismo na perspectiva filosófica, e aí, filosófica e teológica, e aí ele toma um outro aspecto e que muitas vezes é encarado de maneira negativa, né? Principalmente quando a gente vai ler Kant, a gente vai ler Voltaire, né? E outros, eles acabaram, na verdade, mostrando uma perspectiva um pouco negativa dessa disposição de otimismo, mas isso numa perspectiva filosófica. Gente, eu vou precisar encerrar, né? Agradeço a presença de vocês, né? Qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários e até a nossa próxima live. E empenhe-se em cultivar o otimismo durante essa semana.